Muito boa noite, sejam bem-vindos à Linha Aberta. Hoje vamos falar sobre o transporte, portanto, no caso Verdente, a gestão de transporte público em Maputo. Tenho comigo aqui dois convidados, António Matos, que é PCA da Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, o Sr. Batista Macovel, que é vice-presidente da FEMATRO. Boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Como sabe, desde 2017, a decisão do Conselho de Ministros, foi criada a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, exatamente, isso, que compreende então, em termos de jurisdição, os municípios de Maputo, Matola, Boane e ainda os distritos de Maracué, na província de Maputo. O objetivo é uma planificação e implementação de gestão de um sistema integrado de transportes nesta área. Nos últimos tempos têm sido anunciados então algumas mudanças na gestão dos transportes. O objetivo deste programa é precisamente perceber o que é que está a ser planeado, o que é que vai mudar do ponto de vista da gestão do transporte público nos próximos tempos, ao nível da cidade do chamado Grande Maputo, que engloba então estas áreas jurisdicionais que eu mencionei há pouco tempo. Boa noite, mais uma vez. Vou começar aqui pelo professor António Matos. O que é isto de Agência Metropolitana de Transportes de Maputo? O que é que vem, de facto, mudar no panorama de transportes ao nível do Grande Maputo? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que, em poucas palavras, se nós quisermos definir o que é a agência tem um papel de coordenação. O assunto de transportes é transversal, mexe com várias instituições do governo, quer governo e dos municípios, municipal, provincial e da cidade, mas também tem a função de gerir os operadores do sistema. Então, nós somos o órgão centralizador de todas estas questões. Nascemos há mais ou menos um ano e tentamos, desde o início, chamar todos os nossos parceiros para sentarmos e discutirmos o que é que vamos fazer, porque recebemos essa tarefa do governo. A tarefa principal é atingirmos um ponto da integração modal, quer dizer, casar o autocarro com os alimentadores, o comboio e o barco, e otimizar a rede e criar condições para que, digamos, o sistema se tornasse sustentável. Esse é o nosso papel e desde então temos trabalhado, não nos gabinetes, mas trabalhado sempre com o nosso parceiro principal, que é a FEMATRO, com as empresas municipais e também com a população de um modo geral. Reunimos muitas vezes com vários atores, até parceiros internacionais, e esse é o papel que estamos a desempenhar até o momento. Tem-se dito muitas vezes que para a melhoria do sistema de transporte em Maputo não basta só meter autocarros, como vimos durante muitos anos, ao fim de alguns meses, depois esses autocarros estavam todos eles parqueados, falta de peças sobressalentes, de manutenção e tudo, e que eram necessárias mudanças estruturais no setor. Que tipo de mudanças é que estão a introduzir na gestão integrada toda do setor? Bom, acho que, particularmente, e mesmo na função que tenho, concordo plenamente que a parte da introdução de autocarros, perdão, embora seja um esforço muito grande do Governo, com a aquisição do Plano 1000, do Sua Excelência o Presidente Nyusi, digamos assim, é a parte mais fácil. É um esforço financeiro enorme, tudo bem, mas essa é a parte mais fácil. Nós não queremos repetir os erros do passado, porque esses carros podem, de repente, não estar operacionais. Então, nosso papel tem sido de criar condições a nível da manutenção, de seguros, mas, sobretudo, da gestão de todo este processo que se chama Sistema de Transportes Públicos Urbanos, e, por isso, nós temos uma distribuição de autocarros em função de critérios, temos agentes de manutenção, temos carros já com quase 500 mil quilómetros rodados, não há nada que não seja feito neste processo de vida que aqui e acolá não tenha os seus problemas, do ponto de vista da manutenção, mas ficamos satisfeitos em saber que, com o esforço dos operadores públicos e privados, a grande maioria da frota mantém-se operacional, não obstante as dificuldades que existem ao nível do sistema.
A FEMATRA é o gestor, digamos, o operador privado, assim, nesta cadeia toda. Como é que tem visto este papel da agência? O que é que mudou com a entrada do funcionamento da agência metropolitana? Qual tem sido o papel dos operadores privados nesse processo? Bem, muito boa noite, obrigado pelo convite ao programa. Indo concretamente à questão que me coloca em relação às mudanças que apareceram depois da agência metropolitana, são bastante, são tantas. Do ponto de vista da operacionalidade, portanto, há uma melhoria. Recebemos autocarros novos, temos oficinas, portanto, recebemos autocarros novos, são acompanhados pelas oficinas, portanto, manutenção desses autocarros. A outra componente que está a se introduzir, que esperamos que seja uma grande valia para nós, é melhorarmos ainda mais, porque esperamos que isso ainda melhore, portanto, é a introdução das faixas exclusivas. Já há um melhoramento muito grande, mas ainda nos falta essa parte da introdução das faixas exclusivas, porque até então continuamos a ter um problema muito grave em relação Congestionamento das vias. ao congestionamento das vias. Portanto, o tempo que um autocarro leva hoje do Zimpeto para Baixo com congestionamento é muito longo, mas a partir de então que se observar, portanto, as faixas exclusivas que já existem, o que há de acontecer daqui a nada, portanto, até vamos melhorar as enchentes, vamos diminuir as enchentes nas paragens depois da introdução das faixas exclusivas. Uma questão que se tem visto muitas vezes, mesmo com esses autocarros foram comprados pelo governo através de fundos de transportes e comunicações, é que muitos deles não têm espelho do lado esquerdo, não têm espelho do lado direito, não têm isto e tal, e os operadores, alguma das justificações que eu vi em reportagens que nós fizemos, foi que têm ainda encargos muito altos de pagamento de letras dos autocarros. Como é que vocês justificam isso? Bem, são acidentes que aparecem, a perca de um espelho, portanto, é um acidente que aparece. E é notório quando é uma chibumba aparecer sem um espelho. E eu estou ciente que qualquer operador, quando acontece uma situação dessa natureza, ele preocupa-se em fazer a reposição. Temos esse problema, sim. Portanto, as letras que nós estamos a pagar são um bocadinho apertadas, mas estamos a trabalhar com a agência, com toda a estrutura, de modo a ultrapassarmos esses problemas. Eu levantava isso mais do ponto de vista da sustentabilidade do negócio. Durante muito tempo discutia-se tarifas não são suficientes para recuperar o investimento e ainda gerar lucros. Como é que tem sido ultimamente? As tarifas continuam as mesmas. Ontem, portanto, as tarifas não satisfaziam, hoje também continuam a não satisfazer. Daí a necessidade, daí estamos a trabalhar com a agência, estamos a trabalhar com todos, no sentido de ultrapassarmos esses problemas todos. Professor, colocava-lhe esta questão das faixas. Houve um projeto, há inclusive estradas que já têm as faixas que estão demarcadas. O que é que está a ser pensado nessa perspectiva? Sim, há bocado quando me perguntavam o que é agência, eu falava em coordenação institucional. Nós temos que falar com os governos, temos que falar com os municípios, tudo o que é respeitante a infraestruturas, mobiliário urbano, paragens, terminais, nós não temos essa competência, temos que articular com os municípios. Eu fico muito feliz em saber que após fevereiro de 2019 temos os presidentes dos municípios em plenas funções, coisa que nós não tivemos de agosto até fevereiro, e agora todos eles estão empenhados nessa matéria. Não há dúvida que se um autocarro demora mais que 1 hora a fazer um percurso tão pequeno como o Zimpeto Baixa, 1h30 às vezes, esse autocarro não tem rentabilidade. Acrescido a isso outros problemas que aparecem, verificamos que não só os operadores não estão satisfeitos, como também os passageiros. Isso preocupa-nos bastante. Mas sobre esta questão dos espelhos, pequenos defeitos que os carros apresentam, o que nós detectamos também é que, digamos, temos empresas seguradoras que tinham
um conjunto de exigências do ponto de vista da franquia e agora negociamos novos pacotes com uma nova seguradora, que é a nossa seguradora nacional, a EMOS, onde a franquia foi alterada substancialmente e, paulatinamente, os carros vão ter outro tipo de tratamento face a estes pequenos acidentes que acontecem no dia a dia. Como é que são definidos os papéis do ponto de vista entre o Governo? Já vimos que há um projeto do Governo de compra de 1000 autocarros, depois como é que eles estão alocados aos municípios, o setor privado, quais são as responsabilidades dos municípios que recebem os autocarros, quais são as responsabilidades dos privados, é um regime de taxas concessionais, como é que é o modelo? Bom, convém sempre esclarecer que nós nascemos há quase um ano. Quando nós nascemos, já existiam muitas coisas feitas. Já estavam em andamento. E nós não olhamos para o passado como um sinal de aprendizagem, mas gostamos mais de olhar para a frente. E, desse ponto de vista, nós aprovamos no dia 11 de janeiro de 2019 a rede estrutural. Foi uma aprovação que foi feita com os operadores públicos e privados, com os presidentes dos municípios. É a rede, digamos, troncal de toda a área metropolitana de Maputo. Antes tinha 20 rotas oficiais, hoje tem 74. E isso vai alterar, porque descobrimos que de janeiro até agora há rotas que ainda têm que ser melhoradas. Bom, seja como for, aumentamos a nossa cobertura geográfica em 43%. Isso dá-nos uma ideia de que nós temos muito trabalho para fazer também para chegar a sítios onde nós não chegamos atualmente. Esse é um outro cenário que nós estamos a explorar. Mas os critérios da distribuição dos autocarros alteraram-se. Portanto, digamos, este conceito de corredor ainda não se consegue implementar na prática porque não há exclusividade. Como é que eu vou dizer que a N1, a Avenida de Moçambique, só pertence de um operador, quando essa avenida é troncal e alimenta desde Ndlavela, Marraquene, mesmo Machava, Patrício Lumumba, T3, portanto, passa a ser determinadas avenidas troncais, passam a pertencer à nossa rede e aqui há um compromisso entre os operadores, que foi isso que nós criamos, juntamente com a FEMATRO, juntamente com as empresas municipais e com os presidentes dos municípios, nessa época, para aprovarmos a tal rede estrutural. Então, essa rede é nossa responsabilidade, mas temos consciência que essa rede não abarca todas as necessidades da população da área metropolitana. Então, estamos agora num processo de criar os alimentadores da rede. Portanto, por isso nós sempre dissemos que já temos alguns autocarros, não são suficientes, mas a situação melhorou bastante e pedimos agora aos municípios pelo menos mais 400 minibuses para fazermos a alimentação dessa rede e satisfazermos mais a procura que existe. Esta questão da gestão de concessão de rotas tinha sido sempre uma das questões recorrentes levantadas pelos operadores. Como é que neste momento vocês se encaixam nisso? Estão satisfeitos com o modelo de concessão das rotas ou não? Ainda não há concessão na sua totalidade. Portanto, como disse o engenheiro Matos agora, foi aprovada a rede estrutural. Alguns corredores são partilhados por cooperativas, 2 ou 3 cooperativas. Daí não há uma entrega específica de uma determinada rota a uma determinada cooperativa. Está-se a trabalhar neste momento, no sentido que isso seja melhorado e esperamos que a breve trecho isso se concretize. Okay. Voltando aqui ao engenheiro Matos, o modelo de transporte intermodal que se está a pensar incorpora, por exemplo, o comboio, nesta altura que é um serviço operado pelos... Há o Metrobus, há o serviço em si dos CFM, está incorporado também isso ou não? Sim, é tudo uma questão de planeamento. Nós temos, neste momento, estamos a prestar grande atenção à parte rodoviária, mas nós temos conversações com os caminhos de ferro. A Metrobus é um parceiro muito importante, está a desempenhar um papel bastante importante na movimentação das pessoas, reduziu o número de carros que entram na cidade
por causa da Metrobus, e através também dos caminhos de ferro, nós já definimos quais são os pontos centrais onde nós vamos fazer a integração modal. Isto mais tarde vai se articular com o sistema de bilhética eletrónica, vai se articular com outros modos de transporte, de modo que o passageiro possa viajar de comboio, de um lado, e depois entre no autocarro, ou entre numa via alimentadora, e depois entre no autocarro e chega ao seu destino. Portanto, é um processo algo complicado, algo complexo, do ponto de vista dos movimentos, porque nós não queremos carregar no passageiro cada troço de viagem. Portanto, se nós muito simplesmente disséssemos assim, ok, comboio paga X, ali pagas Y, ali pagas Z, quer dizer, a pessoa tinha X mais Y mais Z, e nós entendemos que este é um movimento, se estamos a falar de transporte integrado, esse é um movimento que nós procuramos ter, onde o passageiro se sinta tranquilo e não pese na carteira dele. Esse é o objetivo. A Agência Metropolitana tem como uma das funções fazer justamente a integração modal. Quando é que nós podemos olhar para este trabalho que está a ser começado agora, que foi começado ainda há um ano, como disseram, e se tivesse que perspectivar, qual é a fotografia que espera ter na altura em que chegarem a um ponto ótimo daquilo que idealizaram? Eu não sei se existe ponto ótimo quando nós somos tão exigentes e queremos sempre mais, mas procuramos atingi-lo. Do nosso ponto de vista, 2020, junho mais ou menos, estamos com o sistema de bilhética eletrónica implementado e antes desse momento já temos que ter alguns elementos de integração modal. Os caminhos de ferro têm investido bastante. Neste momento nós sabemos que estão inclusive a comprar carruagens para passageiros. Atenção que o negócio principal dos caminhos de ferro não é os passageiros, é carga, mas há este esforço dos caminhos de ferro também em servir, tal como a Metrobus está a fazer, também em servir à população de modo a que eles consigam chegar. O ideal era a gente ter uma linha férrea exclusiva para transporte de passageiros. Já estamos a pensar nisso, mas é prematuro falar muito sobre isso. Mas já temos definidos os pontos e alguns projetos para que no futuro isso aconteça. O que eu julgo é que muitas das coisas estão planeadas, mas a seu tempo elas vão sendo conhecidas. O que eu, digamos assim, peço a todos os nossos passageiros é que percebam que há uma vontade muito grande, quer da agência, quer da FEMATRO, quer das empresas municipais, quer dos caminhos de ferro, quer até da Transmarítima, de nós, todos juntos, proporcionarmos um sistema de transporte que diga sim àquilo que é as necessidades das populações. Eu perguntava pela fotografia, porque quando a ideia que se tem, pelo menos até há pouco tempo, há melhorias notórias, mas a ideia que se tinha até há pouco tempo, quando fala de transporte, era um caos autêntico. Olhamos aqui na Baixa da cidade, olhamos na 24 de Julho, esquina com Guerra Popular, a ideia que havia era um caos. Portanto, estes são os pontos de partida, depois os percursos, os pontos de chegada, eram uma espécie de uma selva, perdão a expressão, de encurtamentos de rotas, enfim, quer dizer, era um pouco este. Então eu perguntava, saindo desse cenário, o que é que perspectivámos, pelo menos no curto prazo? Era mais ou menos essa ideia. Bom, muitas coisas melhoraram, mas nós, a Agência Metropolitana, juntamente com os operadores, ainda não estamos satisfeitos. Acho que até agora fizemos 10, 20% daquilo que nós queremos fazer. Ainda continuam a existir pessoas à espera nas paragens, ainda temos alguns comportamentos errados de alguns, repito, alguns motoristas que vêm com uma mentalidade chata, que saem dos terminais completamente cheios e aceleram os autocarros. Isto ainda acontece. Por isso nós implementamos um aplicativo de telemóvel que vai acontecer já neste mês de agosto. No dia 23 vai ser lançado o Chapita, com vista a proporcionar aos passageiros informação e, ao mesmo tempo, aos operadores um outro tipo de informação sobre
aquilo que é o rendimento em função do planeamento que eles fizeram dos autocarros. E nós também vamos ter essa informação. Mais tarde, a partir de novembro, vamos ter o sistema de bilhética eletrónica e a quantidade de dados que vão ser geradas, porque os movimentos são complexos, estamos a falar, grosso modo, 400 mil viagens por dia. Esse aplicativo, o que é que vai poder, que informação é que vai poder proporcionar? São dois tipos de informação. Uma virada para o passageiro, onde o passageiro pode dizer eu estou aqui, quero ir para ali, e o aplicativo identifica onde a pessoa está e sugere as paragens e até inclusivamente alertas. Não é? Eu posso dizer eu quero apanhar esse carro, avise-me 3 minutos antes, coisas assim do género. Outra informação é relativamente aos operadores. Eles vão saber, os presidentes das cooperativas, os colegas das empresas municipais, vão saber o que é que o autocarro fez hoje, quanto tempo teve parado ali, porque é que não andou, quantas viagens fez por dia, em que circuitos é que andaram, mas este aplicativo não mede os passageiros. Portanto, este aplicativo é mais para nós termos a ideia o que é que os autocarros estão a fazer. Mais tarde, com o sistema de bilhética eletrónica, vamos saber quantos passageiros entraram, onde saíram, e isso vai permitir, inclusivamente, uma estrutura de tarifa diferente daquela que existe hoje. Para os operadores, até esta altura, quando eu apanho chapa, não tenho bilhete, apanho autocarro, pelo menos esses privados, não existe bilhete. E, ao nível de código comercial, há obrigatoriedade. Na verdade, o bilhete é o contrato entre o passageiro e o operador. Como é que se estão a preparar para esses novos tempos? Que implicam, se sabe a receita que se faz, em termos fiscais, o Estado está ali para perceber, portanto, já não é o operador a declarar aleatoriamente. Como é que se estão a preparar também para isso? Estamos a preparar-nos e acreditamos que até lá, portanto, já estaremos todos sincronizados. Isso será um ganho para o Estado, será um ganho para os próprios operadores, porque estarão em altura de controlar, portanto, as suas próprias receitas. Hoje em dia, portanto, como não há venda de bilhete, o cobrador apresenta aquilo que acha que tem que apresentar. Acaba por ser mais dono do que o próprio dono, não é? Exatamente, ele é mais dono que o próprio dono. Nessa altura, portanto, será fácil, portanto, fazer a conferência do número de passageiros transportados por dia e o Estado sairá a ganhar, nós também sairemos a ganhar. É um desafio e vamos fazer isso. Os operadores estão-se a estruturar no sentido de que isto é um investimento onde colocam recursos, onde há necessidade, há procura de ganhos nesse sentido e estruturarem-se nesse sentido, com motoristas altamente qualificados, não muitas vezes o que nós vemos. E um motorista acabou de tirar a carta de condução e colocado ali. Nós fizemos uma reportagem ainda há dias de um autocarro que foi mandado parar pela polícia porque o motorista não estava qualificado e ele transporta passageiros. Nós estamos nas ruas, cada vez que se aproximam daqueles autocarros é um vesta-vias, andam a altas velocidades. Quer dizer, eu já testemunhei, já cruzei com muitos deles e a gente se pergunta qual é a qualificação destas pessoas, têm sentido de responsabilidade mesmo primeiro das vias, depois de que transportam passageiros? Bem, todo motorista é formado pela Inater e chamamos a consciência de qualquer um, portanto, para se comportar devidamente na via pública. Infelizmente, existem esses não atentos que em algum momento cometem esse tipo de infrações. E, por outro lado, também alguns operadores, nossos colegas, têm cometido esse tipo de atitudes. Contratar, portanto, motoristas não qualificados. Isso traz-nos problemas. São os mais baratos. São os mais baratos. Aparentemente são os mais baratos, mas um dia serão os mais caros. Porque esse motorista, em caso de acidente, portanto, enquanto não tiver a carta compatível, o que há de acontecer é que o seguro não vai se responsabilizar, ele não terá capacidade, portanto, de ressarcir, portanto, a pessoa lesada, neste caso. Mas é necessário que, é um trabalho que estamos a fazer com os operadores, com os demais, no sentido de perceberem que não podem pautar por essa via. Estamos satisfeitos porque há uma compreensão da parte dos operadores. Há uma coisa que tem que se perceber aqui, é que esse é um processo que vai levar o seu tempo. Ainda apenas no começo, então. Exatamente. Eu estava aqui a tocar na parte da regulamentação. Se isto também é uma das atribuições da
da agência de estipular regras. Vejo como uma entidade, não sei se é assim como se funciona, ou pelo menos se perfila para vir a ser uma entidade reguladora no setor. Será um pouco isso? É isso. A parte da regulação, fiscalização, faz parte das nossas competências. Nós já criamos um regulamento interno para estas situações, mas devo dizer que nós temos um contrato com os operadores públicos e privados e qualquer situação, e nesse contrato está escrito que nenhum motorista sem aquelas qualificações pode exercer as funções, portanto, qualquer situação que ocorra, o próprio operador sofre consequências com isso. Portanto, do ponto de vista da legislação, nós temos a legislação feita. A prática, entretanto, corresponde a outras situações. Por isso é que eu há bocado falava de alguns comportamentos de alguns motoristas que acham que estão a conduzir um carro de 6 metros de comprimento quando estão a conduzir um carro de 12 metros de comprimento. E isso não é comum a todos. Temos tido muitas reuniões onde os operadores chamam a atenção. Há outros problemas, digamos, paralelos, onde os motoristas saltam de posto para posto. Há pouco tempo fizemos, digamos assim, uma ofensiva com todas as cooperativas, onde tentamos verificar se todos tinham contrato, etc., INSS, e verificamos, de facto, algumas dificuldades. Muita precariedade. Então, instituímos reciclagem para os motoristas. Estes novos carros que chegaram já sofreram uma reciclagem. Estamos a trabalhar com os TPM para que a Empresa Municipal de Transportes de Maputo é uma empresa extremamente importante, tem uma história muito grande nesta área da formação de motoristas e eles são indivíduos competentes para esse efeito. E isso já foi feito também a nível dos TPM, a nível da saúde, testes médicos, etc., e a nível da polícia. Abrimos uma frente agora com o comandante da PRM, quer da cidade, quer da província, onde eles nos têm ajudado. Muitas das coisas que se veem na estrada, somos nós, juntamente com a FEMATRO, juntamente com os municípios, que estamos a pedir, vejam se este motorista está qualificado ou não, justamente por causa destas fragilidades que ainda temos. Mas esta é a nossa realidade. Não, quer dizer, é triste, estamos atentos, eu próprio já emiti cartas a suspender motoristas, mas ainda vão continuar a existir. Estamos num processo de transformação e esta transformação sempre tem algumas resistências. Jean, falamos aqui, muito rapidamente, falou aqui do tal sistema de bilheteira eletrónica. Causou alguma polémica? Houve um concurso público que foi, um edital de um concurso público que foi publicado, mostrava um valor elevadíssimo e toda a gente ficou escandalizada por aquilo. Sei que ontem veio a público para dar um esclarecimento. Pode muito rapidamente explicar quem é que paga os tais 22 milhões de dólares em 10 anos? O operador investe, a conta muito rapidamente, o operador investe 22 milhões em 10 anos, tem que pagar para ele 2,2 milhões de dólares ano. Existe mercado para recuperar esse facto? Obrigado. Essa conta não está completa. Quando diz 2,2 milhões de dólares por ano, há que dividir pelo número de viagens por dia, vezes dividir pelo número de autocarros. Se fizermos as contas completas, isso vai dar mais ou menos um metical por passageiro. Okay. Ora bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse dinheiro é um investimento da empresa que ganhou o concurso internacional, é uma empresa que concorreu, como todas as outras internacionais, com júri internacional, foi selecionada, foi aprovada, foi notificado todos os outros concorrentes, foi submetido para o Tribunal Administrativo, o Tribunal deu o visto. Portanto, todo este processo, digamos assim, está realizado. O que é importante perceber é que o Estado não vai gastar absolutamente nada com isto. É uma empresa que vai ganhar a comissão, quer dizer, por cada validação do bilhete, eles vão ganhar um valor determinado. E com esse valor determinado, face à quantidade de viagens que nós temos, se eles vieram para aqui e estão dispostos a
gastar 22 milhões de dólares em 10 anos, Fizeram é uma porque conta, nós não? temos negócio para isso. Eu não conheço ninguém que venha de fora e é curioso saber que das 20 e tal empresas que nós tivemos a concorrer, a grande maioria era internacional, todos vêm para aqui porque sabem que nós temos mais de 3 milhões de habitantes, a nossa área é mais de 2.000 km² e a tendência nos países africanos, a nossa taxa de crescimento é sempre maior do que nos outros países. Portanto, o país está em franca evolução, esta área metropolitana está a conhecer rápido crescimento e, naturalmente, as pessoas têm em vista esta situação a médio e longo prazo. Eu acredito que essa empresa apostou bem, não é uma empresa jovem, sem experiência, é uma empresa que investe em África bastante, 5, 6 países, Zâmbia, Uganda, Quênia, Ruanda, mesmo aqui na África do Sul, ele já tem algumas parcerias feitas. Então, trata-se de uma empresa com experiência e hoje em dia, se nós verificarmos porque é que esta empresa vem, verificamos que há aqui um conhecimento profundo, porque são nossos parceiros africanos, há um conhecimento profundo da nossa realidade e quando nós integrarmos o comboio, quando nós integrarmos os alimentadores e os barcos que neste momento têm uma pequena relevância do ponto de vista de transporte, nós vamos ter uma situação em que essa empresa vai faturar muito mais. E, claramente, ao fim de 10 anos, eu acho que eles vão ter o retorno. O risco todo está do lado deles. Nós temos a nossa função de regular, fiscalizar, e também temos a função de cumprir, mas não temos nenhuma obrigação do ponto de vista de número de autocarros, número disto, número daquilo. Quer dizer que, mesmo que a nossa frota de autocarros continue a mesma, a empresa continua ali. Também queria, só muito rapidamente, sobre as famosas carinhas para as zonas rurais, que criam alguma celeuma, explicar exatamente qual é o contexto do seu surgimento e onde é que vão operar. Há muitas... há elogios e há críticas, eu prefiro agradecer a toda a gente que nos elogia e que nos critica, mas quero aqui, com muita clareza, dizer que este é um processo pensado, analisado, não nasceu hoje, nasce quando nós criamos a rede estrutural e descobrimos que grande parte dos nossos passageiros estavam um pouco fora da rede troncal. E tínhamos duas hipóteses, ou ficávamos quietos e calados, sentados na cadeira, porque não há vias de acesso capazes dos nossos autocarros chegarem lá, ou então, juntamente com as populações, fizemos várias reuniões com diferentes órgãos, tentávamos resolver esse problema. Nasceu este carro, esta viatura mista, Deus saberá qual é o nome que o povo vai dar a este tipo de viatura, mas é uma viatura completamente nova. Versão modernizada do My Love. Eu acho que... já ouviu, acho que as pessoas, quando começarem a andar nessas viaturas, vão arranjar um nome e ela rapidamente será batizada. Mas estas viaturas são viaturas 0 km, que têm uma cabine totalmente desenhada, calculada, produzida por nós. É feita aqui em Moçambique, por uma empresa que ganhou o concurso público e ela é amovível, quer dizer, não tem um layout fixo, depende da zona onde ela vai ser afetada. Se o operador achar que tem que tirar estes bancos, posicionar os bancos de um modo diferente, aumentar a zona de carga, diminuir a zona de carga, isso é possível se fazer. É uma viatura que também teve em conta as vias, quer dizer, é um pouco mais alta, tem alguns degraus para as pessoas subirem, não é uma viatura em que as nossas mães, as nossas mulheres são empurradas, as pessoas não andam em pé, não andam agarradas umas às outras, tem 22 lugares sentados, 8 em pé, mais 1 tonelada de carga. Pensamos que, quando as pessoas começarem a ver estas viaturas, melhor irão... Em que horas é que elas vão ser colocadas? O nosso plano é, primeiro, esta zona, digamos, da província de Maputo, de Santa Isabel até Boquiço. Aqui há zonas até
mesmo na zona do Intaca, há uma zona bastante carente, tem muitos passageiros lá que não têm transporte. O segundo lugar é a zona de Boane, tanto Saldanha, Lapombo, onde há muitos Jonissa. agricultores. Desculpe? Onde há muitos agricultores naquela zona. Sim, porque essas viaturas, quando nós falamos de viaturas mistas, estamos a pensar também em relações de comércio que vão existir, porque há pessoas que produzem, vão para os mercados, outros vão no comboio, saem do comboio, têm que apanhar essas viaturas. Portanto, há aqui só o município de Maputo, Sua Excelência, o Presidente Comis, precisa dessas viaturas para melhorar também esse tipo de relações que se vão gerar na cidade de Maputo, desde os Impetos, Pamanine, a linha de comboio. Então, o Boane é uma outra zona, Catembe também é uma zona que nos interessa, porque desde que há aquela nova estrada, nós pensamos que aquela zona de Chalé, Mungazine, precisa também de transporte, e finalmente a península de Machangulo, que é uma zona que tem a reserva especial de Maputo, que as pessoas da península são à volta de 6.000 e poucos habitantes ali, não conseguem vir à cidade sem atravessar a reserva, porque de barco a situação está muito difícil. Então eles vão precisar também desse tipo de viatura para chegar a Madjadjan, para chegar ao Zitouro, Ponta Douro e mesmo Catuano. Quando é que estão disponíveis essas viaturas? As viaturas vão estar disponíveis, digamos assim, finais deste mês, princípios de setembro. No entanto, qual é o modelo de gestão? É operador público ou operador privado? É misto. Vamos ter o operador privado, já foi feito um concurso, foram selecionados, estamos a decorrer os processos legais para que não haja dúvidas que este e aquele é o operador selecionado de acordo com a lei, mas também vai ter operadores públicos, quer dizer, os municípios, eles próprios, através das suas empresas. Através das suas empresas, manifestaram o desejo de ter essa viatura. Mas eu queria só dizer uma coisa. Nós estamos a planificar neste momento 22 viaturas. Às vezes gera-se a ideia de que, bom, acabou o MyLove, ou então está terminado. Não, estas 22 viaturas não chegam para satisfazer a procura. 22 para todas as rotas que mencionou aqui? Sim, são poucas, mas é um sinal que julgo que é bastante importante, porque estamos a olhar para aquele passageiro que passa muito mal a sair daquelas zonas para ir para a cidade, realizar os seus negócios, as suas atividades informais, e é nesse sentido que nós estamos apostados, e nós tivemos apoio do Governo para fazer isso. Volto assim, aqui, Sr. Batista. O setor privado está por dentro deste projeto, destas carinhas mistas. Como é que pensa se integrar, se já está a fazer por via desses concursos públicos que o engenheiro de Matos aqui mencionou? O setor privado concorreu, portanto, o concurso público foi lançado, concorreu, e interessa realçar que está muito de acordo, portanto, com este projeto, está muito satisfeito do setor privado. Entende o setor privado que há muita gente que precisa dessas viaturas, há muita gente que era transportada de uma forma desumana, eu acho que o termo correto é esse. As pessoas eram transportadas sob pena de apanharem chuva, calor, e nós temos a consciência daquilo que é a nossa população, sobretudo da zona mais para o interior. Nossa população, quando sai de casa, porque pratica agricultura, leva um saco de batata doce, leva um saco de mandioca, um saco de milho, e estas viaturas já oferecem esse tipo de características para transportar essa mercadoria. Por isso, essas viaturas para nós são uma grande valia, e encorajamos, portanto, que se pudesse o governo de Moçambique podia aumentar, mediante as capacidades, de modo que toda a população, portanto, seja satisfeita. Muito bem. Vou pedir aqui ao meu realizador para colocar as linhas telefónicas para ouvirmos os nossos telespectadores também à volta das questões que têm a ver com o transporte público. Engenheiro Matos, a questão do serviço noturno foi introduzida ainda há pouco tempo. Qual tem sido a avaliação nestes primeiros tempos? A avaliação consideramos está a valer a pena? Repara, em maio transportamos cerca de 16.000 pessoas. Apraz-nos dizer que pelo menos 16.000 pessoas foram dormir a casa.
Isso para nós é bastante importante. O número de pessoas tem reduzido, julgamos da análise que nós fizemos. Senhor Matos, peço só para segurar o raciocínio. Vamos ouvir já os nossos telespectadores. Tem indicação de que está em linha o Sr. Gabriel Fundice. Boa noite. Muito boa noite. Saúde aos convidados. Sim. O projeto é bem-vindo. Tem um problema da cidade de Maputo. São as estradas. Não há estrada para andar esses carros. Está a ver no determinado desempenho, os carros para entrar ali leva muito tempo porque o espaço já ficou pequeno. E todos os carros têm que ir terminar aí no determinado desempenho. Então é preciso que também o projeto, principalmente o homem de FEMAC, porque temos mais bombas, mas não tem espaço aí no desempenho. E na parte desses carros que tiraram de caixa aberta, que tem assentos, eu não sei se vai apanhar trabalho, porque nem mesmo nós que estamos aí no desempenho, com as nossas caminhonetas, é muito difícil apanhar as pessoas para apanhar a carga. Porque a maior parte das senhoras agora leva a carga para terminar no desempenho e apanha minibus, aqueles minibus, e para os caminhonetas torna-se difícil para nós ter trabalho. Não sei se esse vai ter sorte de ter clientes, porque é muito difícil. Mesmo esses meus bombos grandes, eu trabalho de manhã, que é hora da ponta, e à tarde, que é hora da ponta. De dia está a andar vazio por falta de passageiros. Muito obrigado, vou deixar o espaço para todos. Muito obrigado, Sr. Gabriel Fundice, pelas observações que faz. Continuamos então com a nossa linha aberta. Peço para continuar com o seu raciocínio, pois essas questões levantadas pelos telespectadores no fim depois vão ser respondidas. Sobre o transporte noturno, estava a dizer que de facto é uma aposta para continuar. Das reuniões que nós tivemos com os operadores, é para continuar. Algumas coisas vamos mudar do ponto de vista de trajetos das rotas, mas é um tipo de transporte que não traz rendimento para os operadores. Portanto, eles têm um vazio muito grande entre a 1h30 da manhã até as 3 da manhã. Nós tentamos compensar. Pessoal, para segurar o seu raciocínio nesta altura, vou interromper muitas vezes. Vamos até ter o encontro do Sr. Maganizo. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, por favor. Sim, eu só queria saber, será que esse transporte valia mesmo ou é só, tipo, é para Maputo, cá em Tete não vamos ter, então não sei como está a funcionar essas coisas. Não percebi a questão? Sim, eu queria saber onde se encontra o Gebus agora. Onde é que encontra o senhor Gebusa, né? Porque nós estamos a sofrer com as dívidas e ele está onde? Bom, acho que o senhor está, Sr. Magalhães, não está dentro do contexto daquilo que nós estamos a discutir. Acho que o cidadão que ele procura certamente está em sua casa. Mas dizer que então relativamente ao transporte noturno que não está a render aos operadores, é isso? Sim, não está a render, mas continua. Nós temos privados e públicos, a empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo está também a fazer o transporte noturno. Não está a render, nós estamos a fazer compensação desse serviço, não é suficiente, mas estamos todos empenhados em continuar com este serviço. A última reunião houve um voto de unanimidade de se manter este serviço, porque é uma função social bastante importante. A cidade de Maputo, arredores, conheceram uma expansão muito grande de atividades económicas e as pessoas necessitam deste serviço. Deixe-me ir ao encontro de um telespectador que nos fala na condição de anonimato. Boa noite. Muito obrigado, Jorginhos. Boa noite. Boa noite, por favor. Boa noite ao painel. Olha, eu estou muito grato pelo RTV nos trazer esse debate hoje. E dizer que há muitas questões, mas vou tocar em alguns que eu acho pertinentes. Primeiro, fala-se aqui de se lançar um bilhete online eletrônico. Como é que o município vai aderir a um bilhete eletrônico se o nosso transporte público nem horário tem?
Eu não sei qual é o horário do Machibombo que passa, por exemplo, na minha zona. Eu moro em Olé, sou da Rua da Beira. O Machibombos é os vulgos, transportes públicos e esses formatos. Aqui de manhã, que é hora de ponta, não aparece. A partir das 11 horas, que não tem nenhum passageiro, é quando os Machibombos circulam vazios. Das 16 e pouco, do Alto Maé para a Rua da Beira até a Holanda, nunca vi nenhuma bomba circular. Como é que eu vou gastar um valor, depositar numa conta de sujeito eletrônico, se não tenho garantia se esse transporte vai aparecer ou não? Se aparece, a que horas que vai aparecer ou não vai aparecer? A outra questão, o senhor Matos fala de 16 mil passageiros transportados ao nível do transporte todo. Onde é que circula, no final de contas, senhor Matos, esse transporte? Qual é a praxe? Onde é que circula? Onde é que passa? A segunda questão, gostaria de saber se é um engenheiro de facto que desenhou aqueles mailovres civilizados que estão a regressar à década de 90. Porque não faz sentido algum nos dizer que aquilo custou 3 milhões e pouco de meticais e chamaram aquilo de segurança para os passageiros, uma coisa que foi feita na base de terra. Sinceramente, podiam melhorar aqueles transportes para transportar os reclusos das cadeias aos tribunais que estão muito fácil, ou levar aos parques nacionais para fazer o touring, não é? Porque eu até fiquei satisfeito quando se nomeou o Sr. Matos, porque, desculpa, não é querer ser assim, por ele ser um branco. Eu achava que talvez nós íamos ver uma melhoria, ele ia trazer alguma inovação, mas infelizmente ele me decepcionou. Muito obrigado, lamento ver o ministro pôr gravata para inaugurar aquele tipo de mais novo moderno. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas opiniões. Enquanto aguardamos outros telespectadores, vou pedir aqui ao Sr. Batista Macovel seu comentário relativamente ao transporte noturno. Qual tem sido a vossa visão sobre o mesmo? A visão é unânime, tanto o transporte noturno. Acho eu que ainda precisa de mais tempo para a socialização. A população moçambicana, sobretudo dos municípios de Maputo e Matola, que é a zona metropolitana que é abrangida pelos serviços, não estava habituada a este tipo de transporte. Foi introduzido o serviço, precisa do seu tempo, mas neste momento asseguro-vos que os machibombos andam vazios por causa da falta do hábito, portanto, da população de apanhar esses transportes. Compreendo também, por outro lado, que há muita gente que trabalha e sai, por exemplo, por essas horas. Mas o que acontece é que essas pessoas que saem a esta hora do serviço, a maior parte dos casos preferem alugar carinhas pequenas que conseguem deixar as pessoas à porta de casa. Tudo isso por temer, portanto, bandidagem. Deixa-me só atender o Sr. Aires, que nos fala a partir de Maracuém. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, eu gostaria de dizer que cá em Maracuém temos um problema de automóveis. Circulam poucos carros que vão para Malta, Maracuém mais profundo, em Chafutene. Quase só tem um carro. Então nós que estudamos sofremos bastante na hora de ponta, Malta 22, 23. Sofremos bastante com o transporte e gostaria que resolvessem desse lado. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Vai certamente então ter aqui o comentário dos meus convidados relativamente à questão que coloca. O Covelde pode terminar, não sei se já tinha terminado relativamente à questão colocava tanto os hábitos dos passageiros relativamente ao transporte noturno. É um pouco isso. Sim, eu dizia que, portanto, a população do município de Matola e Maputo e a zona metropolitana não tem a cultura, portanto, de andar à noite. Não estava habituada a este serviço aqui. O serviço foi introduzido, precisa-se de tempo. Eu dizia que outro problema que nós já identificamos está a acontecer é que algumas pessoas que trabalham em restaurantes, em casas de pastos, que saem precisamente a esta hora, das 22, 23 horas, quando saem, em algum momento preferem até alugar carinhas pequenas que lhes leva, portanto, à porta de casa. Tudo isso por temer, portanto, a bandagem, aquilo que ronda, portanto, aqui ao nível da cidade de Maputo. Provavelmente esses fatores todos estejam
a contribuir, portanto, para a fraca aderência a estes serviços. Pois, porque há muita gente, de facto, esta hora, que começa a movimentar-se e era de esperar que houvesse muita gente. Deixe-me entender mais um telespectador na condição de anonimato, nos fala a partir de Maputo, é isso, não é? Da Zambésia, perdão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Sim, sim. Eu fico muito indignado. Sim. Sim. Que o governo tem que se adaptar em Mailove, que é realmente a pobreza do povo moçambicano. Por que isso? Sim. Porque não tem graça nenhuma. Nós acreditarmos que a pobreza é esta, temos que ter mais maiores, que é o sofrimento do povo, em detrimento de melhorias. E também estamos mais a apostar em energia, sempre eletricidade. Nós temos condição, até vendemos energias para fora do país. Então, por que nós ficamos, quer dizer, pensarmos que a evolução é esta? Muito bem, é tudo, não é? Então, é mais ou menos como realmente pensar na evolução das coisas, não é? Não é que não temos que fugir mais na pobreza para levarmos como plano do governo. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Penso que a sua questão ficou clara. Mantemos então a linha aberta para ouvirmos outros telespectadores. A volta das questões tem a ver com os temas que temos estado a levantar aqui, tem a ver com a gestão do transporte na área metropolitana de Maputo, que, como dissemos no início do programa, cobre então os municípios de Maputo, Namatola, Boane e ainda o distrito de Maracuena. Vamos ao encontro do Sr. Emílio, que nos fala a partir de Maputo. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor. Sim, eu estou decepcionado. Estamos no século XVII ou XXI. Porque esses mailosos estão a decepcionar. Pavilhão, vamos para mailosos ou vamos para os mais bons? Ok. Está a referir-se às carinhas, são carinhas mistas, não é? Essas carinhas mistas. São mailosos, nós estamos a reclamar, morrer de qualquer maneira. O governo mesmo vai aprovar esses novos mailosos. Sim, meus senhores, vamos evoluir, não vamos regredir. Segundo ponto, os mais bombos, está cheio de mais bombos nas ruas, mas não tem horário. Tu perguntas o motorista, é média, quanto tempo leva de Boane para a cidade? Não sabe te dizer. Mas quer transportar passageiros. Vamos mudar, né? Muito bem. Muito obrigado, Sr. Emílio, pelas suas colocações. As questões estão a ser anotadas e vão ser respondidas. Mantemos a nossa linha aberta ainda para ouvirmos alguns telespectadores. Volta deste tema, que é um tema intrincado. É um tema, portanto, que nos atravessa no dia a dia todos nós, de alguma maneira. Não sei se temos mais alguém em linha ou não. Tem ligação. O Sr. Muyanga, falamos a partir da Matola. Boa noite. Sim. Boa noite, Sr. Muyanga. Boa noite. Faça favor. Eu gostava de participar, dar a minha contribuição aí. Exato, já está a participar. Já está a participar. Pode colocar as suas questões. Boa noite. Boa noite, boa noite. Primeiro saudar aí o painel. E gostava também de contribuir um pouco com o que está a falar aí. Venha daí. Sim. Aí, a ideia do governo, eu não concordo muito com ela. Em relação a quê? Sim. Dizia, não concordo com essa ideia do governo. Sim, em relação ao que especificamente? Sim. Estou a falar dessa implementação desse novo. Para mim parece que é uma inovação dos mailosos.
Aqui a ideia parece que é quando um cidadão tenta arranjar um ganha-pão, o governo vem para cima daquilo que são as ideias de um pacato cidadão para inovar em cima das ideias. Eu acho que isso não é justo. Aí tem os carros ali, para mim, deviam ser levados para lá, para o Furgan Park, andar aí, passear com turistas, essas coisas. Vamos a ver o preço, eu acho que foram publicados os preços dessas carinhas. Então, mais que uma carinha, custa mais que uma carinha de 15, 30 lugares. O senhor aí ao lado da capa estava a dizer que as pessoas querem alugar carinhas pequenas que é para levar a porta de casa. Por que não investimos nas carinhas pequenas? Porque o número de pessoas que aderem a autocarros é reduzido. Muito bem, é tudo. Tá, é tudo. Muito obrigado pela sua participação. Vamos manter então a linha aberta para ouvirmos outras questões, outras opiniões à volta da gestão do transporte nesta grande área de Maputo. Se mantemos a nossa linha aberta ainda por mais alguns minutos. Senhora Arsênio, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o governo pela tentativa de solucionar o problema de transporte. Aqui em Moçambique, infelizmente, temos uma mentalidade que é difícil de perceber. Quando havia falta de transporte, muita gente atirava pedras. Agora está-se a tentar encontrar uma solução, atira-se pedras ainda mais. Que tipo de sociedade somos, afinal? Há muita gente que nada faz. Esse senhor aí que está na tela no momento, acabou de dizer que haviam duas opções. Ou mantinham-se calados, ou traziam uma solução, trouxeram uma solução. Todo mundo está a apedrejar, mas por que é que somos assim? Muita gente reclama, mas nada faz. Eu parabenizo a todos esses que têm iniciativa. Por tantos anos ficamos sem transporte. Trouxeram os carros. Agora estão a trazer algo para ajudar a questão comercial. Qual é o problema, afinal? Eu parabenizo a eles. Estão todos de parabéns. E vale a pena fazer algo do que não fazer nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Arsênio, pela sua participação. Podemos atender mais 2 telespectadores e depois fechamos as chamadas. Estamos a usar uma linha só, portanto compreendo muitas vezes alguns telespectadores não consigam telefonar. Não sei se já temos alguém? Um telespectador, uma senhora que nos fala na condição de anonimato a partir da Matola. Boa noite. Boa noite. Por favor, minha senhora. Eu, por acaso, tenho uma observação. Sim? A minha observação é a seguinte. Vou falar um pouco desses autocarros amarelos, é Metrobus, qualquer coisa assim. Esses que fazem ligação comboio e levam depois a pessoa ao seu destino. Ok. Olhando bem para esses autocarros, parecem que são autocarros feitos ou destinados para a classe de elite. Para? Classe mais alta, elite. Eu não percebi bem essa parte. Para a classe média, é isso? Os Metrobus parece que foram destinados para a elite. Ok, já está percebido. Sim? E os novos, mais novos, melhorados, destinados para a classe baixa. Ok. É verdade que vão solucionar o problema do transporte nas zonas recônditas. Mas a coisa não está a jogar.
devia-se arranjar uma forma de não se notar essa diferença. Porque a diferença entre o metro base e o My Love melhorado é muito maior. Recordo-me que no tempo... Bom, perdemos a senhora, mas penso que o essencial da ideia dela ficou. Portanto, ela é contra a segmentação, é um pouco isso. Podemos atender o último telespectador, como tínhamos prometido. Mantemos a linha aberta, percebe-se, entre um sair da linha até entrar outro, tem ali um delay de alguns segundos. O senhor Zeca, a partir da Matola, é isso, não é? Boa noite, senhor Zeca, vai ser nosso último telespectador. Sim, boa noite, Jeremias. Boa noite, faça... aqui a falar com o Zeca de Juan. Faça o favor. Tenho aqui uma congratulação para o governo, né? Em princípio, não tínhamos autocarros que entrassem em zonas recônditas. E o novo My Love admitiu que tem condições de circular. 2. Eu tenho aqui uma outra crítica quanto à questão da gestão de transporte. O novo transporte alocado às associações, nesse caso a FEMAD, tem problema de cumprimento do horário. 3. Os mesmos carros, quando saem da terminal, têm um tempo que eu acredito que não sei calcular quanto tempo levaria um carro de Juan à baixa. 4, vou enumerar. Quando saem do parque, nesse caso, os carros de Juan, alguns parqueiam em Massacre, os outros parqueiam na série. Ao invés de virem a Juan, os carros das séries vão abaixo e ficam lá aglomerados, de tal forma que nós que estamos cá desse lado de Juan, não temos acesso a esse mesmo transporte para fazer a cidade. E sendo assim, quando os carros estão na baixa, tem que obedecer uma pista, acredito eu que é de 15 em 15 minutos, criando ainda uma enchente nas paragens, de tal forma que, ao invés dos carros virem começar a Buano, porque os munícipes, nesse caso os residentes em Buano, trabalham na cidade, têm tempo, devem-se fazer as paragens para poder ir ao serviço, levam mais tempo e eu acredito que devia criar uma gestão desse transporte. Ao invés de 10 ou 20 minutos partir um carro da terminal, devia ser de 5 a 5 minutos e não ter que observar se os assentos estão todos eles cheios ou não, porque os carros praticamente baseiam-se em assentos. Se o carro não estiver cheio, não sai da terminal. Com os assentos, nesse caso, os assentos não estiverem todos eles ocupados, o carro não sai da terminal. É assim como eles fazem. Agora, não sei se isso é um critério desenhado ou porque a questão é isso. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. O Sr. Zeca foi o nosso último telespectador. Infelizmente, não podemos atender mais. Sabemos que, sobretudo quando são temas desta natureza que tocam nas pessoas, há muita gente que está desejosa de colocar as suas opiniões, mas o tempo não nos permite isso. Vou pedir aqui aos meus convidados, há várias questões que são levantadas. A nova versão do My Love, como ainda não tem nome, vamos lhe chamar assim, que uns contestam, não estão felizes. A questão das estradas, a questão do horário de transporte. Vou começar aqui pela Sra. Macovera, comentar algumas das questões que julgar que merecem comentar. Em particular, esta questão dos horários dos transportes. Eu cresci no tempo em que eu ia à paragem, sabia que das tantas horas vou apanhar o carro, das tantas vou apanhar o carro, que quando ia à paragem que havia aquelas placas amarelas que indicavam quando eu era pequeno, assim, mas a minha idade adulta toda ela, não vejo essas coisas. E pergunto, é possível ou não termos, agora que há novos autocarros, o governo disponibilizou novos autocarros, termos previsibilidade na prática? Não, muito obrigado. É uma questão que nos preocupa bastante. Nós apresentamos uma questão há bem pouco tempo relacionada com o congestionamento. Exigimos as faixas exclusivas. Não é difícil, não é fácil fazer o planeamento do horário
com o congestionamento. Pois. O parque automóvel, na altura que o Sr. Jeremias cresceu, naturalmente, era muito curtinho. muito curtinho. Hoje, imagina o que é a cidade de Maputo, imagina o que é a cidade da Matola. Quando pensa que eu vou sair daqui, vou chegar à Praça dos Combatentes em 30 minutos, apanha congestionamento, chega a 1 hora de tempo. Portanto, é-nos difícil. Mas tomamos nota, vamos trabalhar no assunto. Esperamos que também a curto espaço tenhamos o problema das faixas exclusivas resolvida, porque esse problema vai nos facilitar muito, vamos conseguir programar as nossas atividades e vamos transportar mais gente. Não sei se tinha outras questões que foram levantadas pelos telespectadores que eu não estou a querer responder. Deixa-me passar, portanto... Bem, eu vou fazer um pequeno comentário em relação, portanto, ao aceitar e não aceitar, portanto, o my love, entre aspas. Eu percebi que algumas pessoas, algumas intervenções aqui não estavam sincronizadas, porque este my love não é para a cidade. Este my love é para zonas é para alimentar as grandes terminais. E as pessoas, algumas intervenções aqui, não tiveram em consideração. Portanto, este my love é para tirar a minha mãe, que está na Machamba, leva o saquito dela, de batata doce, de mandioca, até o Zimpeto, até as grandes terminais. E de lá as pessoas vão apanhar machibombo. Não é a pretensão de darmos continuidade ao my love. É para servir às zonas recônditas onde é difícil, de fato, apanhar o autocarro. Ou, aliás, nem existe o autocarro. Existe o my love e é difícil apanhar o tal my love. São essas zonas que são abrangidas. Fiquei um pouco ultrapassado, mas acho que não tenho mais nada relacionado com... e depois há um telespectador também que reclama, portanto, a frequência de autocarros para Maracuene e Mexafutene. Maracuene para Mexafutene, exatamente. Tomamos nota. Portanto, há uma cooperativa que trabalha naquele corredor. Vamos procurar saber, portanto, o que é que está a acontecer. Portanto, o porquê não da frequência de autocarros naquele corredor. E vamos trabalhar, portanto, com a cooperativa no sentido de melhorar. Professor Engenheiro António Matos, uma das questões também que foram colocadas, queria ouvir os seus comentários sobre as várias questões que foram comentadas. Em primeiro lugar, agradecer. Eu acho que as redes sociais começaram a encher este assunto das viaturas do tipo misto e classificaram, mas a verdade é que elas ainda não entraram em operação. Nós, como eu disse, desenhamos a cabine toda em função de conversas que fomos tendo com as populações, com instituições, e é o melhor esforço que nós conseguimos fazer. Queremos ter o julgamento dos passageiros quando eles começarem a utilizar este tipo de veículo. Mas para nós não existe passageiro de primeira nem passageiro de segunda. Isso não existe. Quando eu disse há bocado que nós projetamos esta solução, foi porque tínhamos duas opções: ou ficávamos sentados ou arranjávamos uma solução para ir buscar as pessoas que de facto caminham à noite, caminham com cargas e que não é digno esse tipo de passageiros passar por isso. Também disse que a quantidade de veículos ainda não é suficiente, portanto não é uma solução. Queria aqui publicamente também dizer que se os My Loves existem, em parte deve-se à nossa falta de qualidade. Quer dizer que nós ainda não atingimos um patamar que satisfaça os nossos passageiros, e se eles estão lá é ou porque nós não chegamos lá, ou porque nós não conseguimos fazer o serviço dentro daquele sistema, digamos, de horários que eles têm. Há aqui coisas que nós temos que melhorar, reconhecemos isso. O My Love, a seu tempo, vai ficar na história, depende muito do nosso trabalho. Eu respeito todos aqueles que transportam passageiros, bem ou mal, mas nós não queremos que se transporte passageiros em pé, com acidentes, com problemas diversos, que não traduzem nada daquilo que é o sistema de transporte
que nós e os operadores temos na cabeça. Outro assunto é os horários. Justamente o sistema de bilhética, este também, o Chapita, vai nos ajudar a contribuir isso, para melhorar esse assunto. Reparem que há 30, 40 anos atrás haviam poucos carros, conforme o meu colega aqui disse. Hoje temos 427 autocarros na área metropolitana. Não é fácil monitorar os horários com papel, caneta. Começa a ser exigido um outro tipo de controle, um outro tipo de informação, porque cada um está a defender que está a cumprir os horários, está a fazer aquilo, está a fazer... Nós temos que começar a ter informação. Quando nós verificamos que os congestionamentos afetam os horários, é uma realidade. Os congestionamentos são o problema das infraestruturas urbanas de transporte e o mobiliário urbano, são afeta uma responsabilidade... para o transporte público até para nós os privados, quando para toda a gente. Mas essa é uma função também dos municípios. Quer dizer que, mais uma vez, nós somos chamados a intervir, mas embora não tenhamos esta competência, somos chamados a intervir no contexto da coordenação para se criar as tais linhas, faixas exclusivas, para melhorarmos o horário. Do ponto de vista de eletrónico, vamos começar a ter pela primeira vez informação fidedigna, dados fiáveis, capazes de nós começarmos a perceber em que sítios, melhor ainda, o que é que está a acontecer e porque é que nós já queremos. Nós já temos tudo isso identificado. Nós sabemos quais são as ruas onde opera-se mais congestionamentos. Não precisamos de grandes trabalhos, grandes projetos. Isso já foi identificado. Agora, vamos provar de outras formas um conjunto de outra informação relevante para o passageiro, porque nós podemos criar outras rotas, podemos ir para outros sítios. Toda esta informação vai nos ajudar a planificar melhor. Nós estamos a ter problemas, digamos, complexos, que necessitam de tecnologia do século XXI. Precisamos de ter uma rede de comunicação e dados capaz de nos alimentar com informação, capaz de nos orientar melhor para tomar as decisões. É isso que nós estamos a fazer. Este trabalho todo não se faz de um dia para o outro. Como eu disse há pouco, nós não temos um ano. Sobretudo porque houve muitos erros do passado. Sim, nesta área. E a tendência é continuar com o mesmo método de gestão do passado. Nós estamos a introduzir novas ferramentas. Há pouco tempo, há um mês e pouco, fizemos a primeira reunião geral com todos os operadores, onde pensamos que todos nós temos que começar a ter uma organização interna nas cooperativas, especialmente, capazes de corresponder àquilo que é as necessidades dos nossos passageiros. E isso sentimos a diferença, porque nós conhecemos as cooperativas, umas estão melhores organizadas do que outras. Porque é que umas não estão tão bem organizadas? É um processo de formação, é um processo de treino que leva o seu tempo. Há coisas que nunca um projeto de transporte se faz em 3, 4 anos. Nós o que fizemos num ano, julgamos que ainda não é suficiente, mas estamos orgulhosos dos passos que estamos a dar. Estamos firmes, porque não estamos aqui para brincar, não estamos aqui para testar, para fazer experiências. Queremos fazer o melhor pelos nossos passageiros. Temos o apoio dos operadores, temos o apoio das instituições do Estado e do Governo e todos juntos temos a certeza de que vamos melhorar o sistema. A única coisa que eu peço é tempo. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui. Há muito que se diga relativamente à parte dos transportes, o papel dos municípios, a construção de estradas. Temos uma estrada nova a circular, não tem uma faixa de rodagem para o transporte público. Este tipo de erros que não se pode repetir mais doravante. Portanto, qualquer projeto de infraestrutura pública tem de necessariamente contemplar esta componente de transporte público. Mas, como disseram, este é um processo que vai levar tempo, mas ele tinha que começar de algum lugar. Penso que está aí um bom começo. Muito bem, agradecemos também aos nossos telespectadores que nos já acompanharam. Cá estaremos então para monitorar o trabalho que esta agência desenvolve, para vermos os frutos desse trabalho ao longo dos próximos tempos. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Vamos marcar então um novo encontro para a próxima terça-feira em termos de linha aberta. Boa noite e até lá.